A cidade que nos atravessa. O silêncio ou a coragem de pertencer? Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Olá, Terezinhas e Terezinhos! Não, você não tá no podcast errado. Você tá no Escolhas com Diane Arraes, mas hoje a gente tá no intercâmbio muito bacana. A gente tá recebendo uma pessoa também rio-fugiada, assim como eu, e a gente vai falar sobre cidade, sobre projetos, enfim, gente, coisa bacana que atravessa a minha, a sua vida, e você vai gostar muito. Estou aqui hoje recebendo Vitor Arcanjo, gente. 33 anos, casado, você vai observar, CUT não vai dar, você não vai dizer, mas pai de 4 filhos, publicitário, atuou como diretor de arte em grandes agências no Rio de Janeiro, trabalhou por anos com marketing político. Se você for nas redes dele, você vai conferir material muito interessante. Tatuador premiado, ator, cineasta, com participação no longa-metragem do Rio Clarice, além do curta Ananke e da websérie Prazer Sofia. Indicada ao maior festival de webséries do mundo. Também acumula muitas premiações no audiovisual. Artista plástico, empresário e desenvolve projetos autorais que transitam entre arte, comunicação e cultura. Atualmente é criadora aqui na nossa cidade de Teresópolis do canal A Voz de Tereza, onde aborda política, história, cultura, mas com muito humor, identidade local, crítica e é rio-fugiado, né? Isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história. Vitor, seja muito bem-vindo ao Escolhas. Minha amiga, obrigado pelo carinho. Tudo bem, galera? Prazer estar aqui. Eu sou isso tudo mesmo que ela falou. Chega a me dar... Às vezes eu fico assim, gente, eu sou isso tudo mesmo? Mas né? A gente vai ressignificando muitas coisas na vida. Eu nasci artista, então essas são vertentes da arte. Artista nasce artista, né? Não se torna. Artista nasce. Não se torna, nasce artista. Isso de falar, não, tô achando que eu sou artista, mentira. Ou você nasce ou você não nasce. E a arte tá dentro da política, a política tá dentro da arte. Então não tem como partir isso daí no meio e desmembrar. Então eu sou um artista que reverbero minha voz na política também, e é sobre isso. Ah, isso é muito bom, Vitor. Assim, tem uma identificação clara com os seus vídeos, né? Daí surgiu o convite, pessoas próximas também. Diane, já conheceu o Vitor Arcanjo? E aí eu falei, não, eu tenho visto alguns vídeos dele, mas não tô seguindo ainda. Quando comecei a seguir, me delicio, de fato, com todas as suas críticas muito bem ponderadas e objetivas que você tece, né? A administração pública de maneira geral, né? Tanto a nível nacional, estadual, municipal, mas principalmente a forma clara e objetiva com que você trata e o respeito ao cidadão. Isso. Porque é isso que o Escolhas traz, né? O respeito acima de tudo, né? A gente estava aqui de bastidores, pessoal, conversando, assim, muita identidade, muita sintonia sobre a área social, sobre essa cidade invisível de Teresópolis. E quero falar um pouco, te conhecer um pouco mais, Vitor, né? Para que todo mundo te conheça um pouco mais e falar um pouquinho sobre isso. Terezinhos e Terezinhas. É ironia? É amor pela história da cidade? Conta como é que isso surgiu. Então, na verdade, as pessoas acham que a Voz de Tereza é como se fosse uma homenagem à Tereza Cristina. E na verdade não é. Se você for perceber, a Tereza está silenciada. Tem uma tarja na boca dela. Então é como se a gente derrubasse a Tereza, derrubasse a elite, e a voz, os verdadeiros Terezinhos e Terezinhas de Teresópolis, passasse a ter voz, e não a elite, entendeu? É o protagonismo do povo, e não um protagonismo dessa elite que Teresópolis gosta de botar no topo. Entendeu? Então é a voz do proletariado dizendo, eu tô bem aqui, eu não tô, o que tá certo, o que eu tô errado. Então Terezinhos e Terezinhas é a voz do povo? É a voz do povo. Até porque a nossa história, assim, ela é muito louca, né? O pessoal acha que Tereza Cristina morou aqui, foi uma pessoa que teve uma sede administrativa aqui, e não foi. Teresópolis era Santo Antônio do Paquequer, né? Se tornou Teresópolis através de uma homenagem que davam a vários municípios também, a pessoas da realeza, né, como uma forma até de politicagem, de conseguir, né, verbas, conseguir esse diálogo com Dom Pedro II. Então, na verdade, foi uma homenagem. Ela não morou aqui, ela não viveu aqui.
E aqui foi refúgio da elite por muitos anos. A verdade, o governo, ele vive muito para a elite até hoje. Então é hora da gente mostrar a nossa voz de Teresópolis, mostrar as pessoas que estão à margem em Teresópolis, porque Teresópolis é um município maquiado. Teresópolis tem muita pobreza, tem muita desigualdade social. As pessoas acham que Teresópolis é só a Granja Comaria, é só o Alto, é só Parnaso. E não, você vai andar na Quinta Lebrão, Fonte Santa, você vai andar pelo complexo do São Pedro, do Meudon, do Urvalino, Coreia. Teresópolis é uma cidade desigual, onde os gestores maquiaram para minimizar a dor da população. A verdade é essa, entendeu? É isso. A gente, na verdade, você tem uma história, você é refugiado, assim Isso como aí. eu, né? Está há 10 anos aqui, eu completo agora 6 anos, então é um pouco próximo, né? O tempo que estamos aqui na cidade. Acho que os incômodos são os mesmos, né? A gente vivencia e a gente vem de uma área periférica, né? Eu venho de São Gonçalo, e você vem da zona oeste do Rio. Então, a característica de ser invisível é de estar em lugares invisíveis e chegar numa cidade onde que se tenta maquiar, né? Ainda invisibilizar ainda mais quem não tem voz é muito cruel, né, Vitor? Total. Eu sou nascido e criado, falo que eu sou suburbano com muito orgulho, tenho tatuagens em homenagens à minha terrinha. Eu sou de Santa Cruz, zona oeste do Rio. Quem não conhece, cara, precisa conhecer Santa Cruz, é o puro suco da RJ, não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu fui uma pessoa que, graças a Deus, eu não passei dificuldade na minha vida. Né? Eu vim de uma família classe média até alta, mas por ser um bairro na época que era muito do interior, muito afastado, essas coisas, você crescia junto realmente com pessoas que eram completamente desiguais a você, em relação a estudo, em relação a oportunidade. A praça que eu tinha que jogar bola era a praça lá perto de casa, que do lado tem o Morro do Chá, que, pessoas que viviam realmente na insalubridade. Então, eu cresci vendo essa desigualdade de perto. Eu cresci, mesmo eu sendo de uma família privilegiada, teoricamente, falando assim, cara, por que eu tô aqui? Vou sair de casa, vou estar no meu ar-condicionado, amanhã meu motorista de escolar passa aqui e me leva para uma escola particular e eu vou ter ensino de qualidade. Porque esse garoto tem que trabalhar, sabe qual é? E o que motiva ele também tá tão feliz aqui jogando uma bola comigo, mesmo sabendo que não vai comer aquilo que eu vou comer dentro de casa. Então, assim, minha mãe sempre falou, Vitor, você é o defensor dos pobres e oprimidos. Porque desde criança eu tinha esse senso de justiça que é o que me move. Às vezes as pessoas falam assim, cara, pondera, vai menos, mas eu odeio covardia. Vai devagar, você tá numa cidade pequena, né? Não é tão pequena assim, a gente sabe, mas a gente recebe uns alôs de vez em quando, né, Vitor? Total, tá ligado, assim. Mas, cara, eu não consigo, assim, esse senso de covardia, de justiça é o que me move a combater essa covardia. Realmente, eu não sou lugar de fala para falar mesmo a dor de um periférico ali, mas eu sou suburbano, eu vi esse movimento da periferia do lado, entender também que mesmo eu sendo classe média alta, no Rio de Janeiro, eu sempre ia ser uma terceira e quarta opção, porque o Rio ele funciona assim, gente. A maior visibilidade no Rio é a elite da Zona Sul e do Centro, todo mundo sabe disso. Depois, quem vai ser escutado é a galera da periferia, da Zona Sul e do Centro. Até chegar em Santa Cruz aconteceu tanta São coisa. Gonçalo, acabou. São Gonçalo, que, meu irmão, a gente era sempre invisibilizado. Eu vou hoje pro Morro da Providência, que rola uma roda de samba lá que eu gosto e tal. E, eu tenho amigos lá na Providência, eu gosto de um barzinho lá, sentar, tomar um gelo no barzinho da Jace, que, é uma área periférica ali. Você senta no barzinho, você, seus amigos ali, tá vendo todo aquele movimento, e mesmo assim, quando você fala que você é de Santa Cruz, as pessoas riem. Assim, nossa, fazendo o que aqui? Saiu da roça? Tu tá em qualquer lugar no centro do Rio, tô ali no Morro do Pinto. As pessoas vão rir, falar assim, fazendo o que aqui? Bebendo um barzinho, saiu da roça e tal. Então, assim, as pessoas têm esse olhar pra Santa Cruz e acontece isso, enfim. E aí você dá uma mudança de rota na sua vida, Vitor, e decide ficar em Teresópolis. Quando você escolhe ficar, o que muda na sua vida? Pessoal, preciso dar uma paradinha especial agora, porque eu sei que vocês estão aí assistindo a entrevista e estão
olhando e observando a nossa caneca, o nosso copo personalizado. E você também pode ter em casa para o seu filho. É a garrafa personalizada para ir para a escola. São os adesivos personalizados para as etiquetas escolares. Enfim, gente, pensou em personalização, pensou em atos print visual. Vai lá, acessa o QR Code e você vai se surpreender com os produtos. Eu sou de Santa Cruz, fui morar um tempo no Grajaú, que minha avó tinha apartamento lá, fazia faculdade por lá. E nesse tempo que eu morei no Grajaú, eu conheci minha ex-mulher, só pra tu entender o processo. E ela era de Nilópolis. Aí eu fui morar na Baixada, em Nilópolis. Morei em Nilópolis por 6 anos. Também é um local, tipo, absolutamente cultural, lindo, o samba ali floreia. E aí, eu lá em Nilópolis, infelizmente, eu fui assaltado 3 vezes com carro. Já tatuava, tinha vindo em uma convenção aqui em Teresópolis de tatu e ganhei um prêmio aqui. Que bacana. E aí, na época, o Bruno Marques, que é um tatuador daqui, que hoje está morando fora, mas vive nesse trajeto, me convidou para entrar na INCME, eu vim para a INCME. Sendo que eu tinha 6 meses só de tatuagem. Então, 100% da minha clientela foi feita em Teresópolis. Quando, assim, Teresópolis eu escolhi ficar, primeiramente por um acidente, real, porque eu precisava do financeiro. E depois eu passei realmente a enxergar e amar Teresópolis. Então, quando minha ex-esposa falou assim, Vitor, tô indo embora, eu falei, não, eu vou ficar. E foi o momento que eu falei, cara, eu preciso amar isso aqui, eu preciso zelar pelo meu município. Foi o momento que eu entendi que era o meu município há 7 anos atrás. Que eu falei assim, o Rio já não me pertence. No Rio eu sou turista. A minha casa é Teresópolis, então eu falo que eu sou um carioca naturalizado teresopolitano, porque aqui é minha casa, entendeu? E Teresópolis tem esse poder de transformar a gente, né? Os encantos e as belezas que a cidade tem. E aí a gente, nesse momento, não vai falar de problema. Nesse momento, especificamente, falar das belezas. A gente que veio do Rio de Janeiro, que a gente vem de uma grande beleza, né? Das praias. Mas quando a gente chega na Serra e a gente sente esse acolhimento, porque tem um acolhimento especial do teresopolitano. É aquele... Eu sempre conto isso e eu não me canso de falar... que a gente não vai no açougue só comprar uma carne. A gente vai comprar uma carne e fazer... Mas não vai fazer um churrasquinho também amanhã? Você não vai levar o franguinho pra criança? Ele já gravou toda a tua rotina. Ele já... Você não consegue fazer nada rápido na cidade. Principalmente quando você estabelece os vínculos com as pessoas. Você chega aqui, é um lugar que é permitido sentar, conversar. E esse acolhimento encanta. Cara, é legal você falar isso porque é engraçado. Eu penso muito igual a você, muito igual, sendo que muitas vezes eu me senti exceção em relação a todas as pessoas que chegaram para morar em Teresópolis também. A maioria dos cariocas que eu conheço, de pessoas de outros lugares, falam que o teresopolitano é frio. E pelo contrário, eu acho que a maior beleza natural que a gente tem aqui não é o dedo de Deus, não é o Parnaso, não é nada. É o teresopolitano. Eu sou apaixonado pelo teresopolitano e tudo que o teresopolitano me proporcionou. Não tô falando para agradar as pessoas, não tô, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu não falo nada para agradar ninguém. Não, o Vitor é sem filtro, gente. Sem filtro total. Na hora que tem que mandar o papo reto, ele manda mesmo. Mas eu amo teresopolitano. Eu tô aqui e as pessoas... Pô, Arcanjo, tá precisando de alguma coisa? Pô, Arcanjo, na academia, pessoas que eu nem conheço vêm com um carinho tão grande, assim, poder falar. Então, assim, o teresopolitano realmente é encantador, pelo menos pra mim. Eu tenho famílias aqui. Eu não falo amigos, eu conquistei famílias aqui. Pessoas que eu amo mesmo e não sei mais viver sem. Então é sobre isso. Assim, a gente tá falando da coisa boa que a gente tem em comum e falar. Coisa boa da cidade é o teresopolitano, né? É o povo. Eu acho que quem não tá tão se encontrando com o teresopolitano errado, não é possível. Porque é isso, né? É no açougue, é no mercado. Às vezes, assim, eu que venho, né, de São Gonçalo... O São Gonçalo, ele cria uma intimidade muito rápida, né? Que é, oi, brother, não sei o que, virou teu amigo, você chama pra um churrasco. Sim. Não é tão rápido, mas a gentileza e a cordialidade que a gente encontra nessa cidade, a gente não encontra em cidade nenhuma. Eu falo isso. Você chegar no açougue, se você chegar no mercado e você falar pra caixa do mercado que você tem um problema, eu tô procurando um lugar pra poder...
fazer uma costura do uniforme do meu filho. Aí você fala um problema... Não, vai na irmanice, se a irmanice não conseguir, você vai na rua, tal, você pode falar o meu nome, você sai dali com uma lista de contatos de todo mundo. Então, essa rede de ajuda, né, de proximidade, lá no Rio você não encontra essa disponibilidade das pessoas. Eu falo que o Rio é a cidade do movimento, né, gente? Então, assim... Cara, você não vai fazer amizade na Central do Brasil 7 horas da manhã. Não existe. Se você conseguir ficar parado, já é muito. Cardumes de pessoas o tempo todo indo e voltando, indo e voltando. Então, assim, as pessoas no Rio são calorosas, sim, mas a gente ali tá sempre em movimento para alguma coisa. O teresopolitano não, ele consegue viver aquele momento, consegue viver o agora, ele consegue estar presente naquela tua fala, naquele... Às vezes você tá conversando com um carioca, o cara tá assim, tá prestando atenção em nada que você tá falando. Tá pensando no horário do trem que vai sair lá na Central, Vou sabe? usar um termo que eu uso aqui, que é a sensação desde que eu vim pra cidade. Eu me desintoxiquei. Sim. Às vezes eu ia em um lugar e eu nem tava com pressa, mas eu queria que a pessoa resolvesse rápido pra mim. Sim. E eu descobri aqui que eu não preciso resolver as coisas rápidas, a não ser que de fato eu tenha pressa. Sim. Eu esteja com horário, porque lá a gente quer fazer tudo rápido. Me dá uma Coca-Cola. A pessoa, assim, em 30 segundos responde. Ai, a pessoa não te atendeu. Não, aqui a pessoa vai te dar Coca-Cola com calma, porque vai se permitir. Então, eu falei que eu passei por um processo de desintoxicação. Total. E quem gosta de gente ama viver nessa cidade, total. né? Eu ainda não consigo me desmembrar total do Rio. Eu acho que eu nunca vou conseguir, assim. Existem amigos aqui também que estão aqui e não vão pro Rio nunca. Eu vou pelo menos 2 vezes, no mês, que o Rio... Sou nascido e criado, tenho amigos há mais de 20 anos lá, minha família tá lá, meus filhos estão lá. Então, assim, o Rio não é minha casa, mas tá ali bem próximo. É como se fosse meu segundo lar hoje. Tipo, é meu local de relaxar também. Às vezes eu consigo relaxar no Rio, tu acredita? Que aqui eu sou tão visto que às vezes a gente não consegue relaxar tanto. Porque toda hora tem um bate-papo, né? Tem alguma coisa. Então o Rio é o momento que hoje ninguém me conhece mais. Eu posso ir pra qualquer lugar e tá tudo certo. É isso. Eu posso sentar na minha praia, curtir minha praia de boa, sem ninguém me abordar e tá tudo certo. Aqui hoje não dá mais pra isso. Cara, eu vou fugir até do roteiro, porque eu acho que a gente tem bastante coisa em comum e a gente, pra falar do teresopolitano, vamos falar de algumas coisas que só tem em Teresópolis, ou que dentro do povo teresopolitano. Eu vou mandar uma, você lembra de outra, a gente vai tentando. Vamos lá. Primeiro estranhamento. E eu venho de São Gonçalo, né? São Gonçalo, Niterói. Eu pedi um italiano pra comer. Eles disseram que não tinha italiano. Eu, joelho. O rapaz falou, não tem joelho, com uma cara estranha. Aí eu falei, mas tá aqui, é esse aqui. Isso é uma nata. Eu, nata? Não, é joelho italiano. Não é nata. Falei, tá bom, então me dá uma nata. Eu ainda tô tentando me acostumar. Surreal, né? Sofreu isso aqui? Pô, total, porque nata pra mim era de leite, né? Aí do nada tu comeu um joelho. Eu sou carioca ali do Rio, é joelho lá. E tipo, pô, irmão, que horas são? 20 pra hora. Pô, essa é muito boa. Hora e 20, hora e 15. Pô, que loucura. Que hora é essa? Essa? Que é hora e 20, hora e 15, 15 pra hora. Desconjuro, que pecado. Tipo assim, são 3 falas do teresopolitano. Hoje eu postei também umas coisas assim relacionadas. Porque tem coisa que realmente só acontece em Teresópolis, tipo bate-bola. Teve uma vez que eu tava carnaval, né? E aí eu fui zoar no estúdio alguma coisa. Vou ali pegar minha fantasia de bate-bola. E ficou todo mundo me olhando e falou assim, qual é? Esquisito isso. Bate-bola? Falei, mano, futebol, eles não sabem o que achava até outra coisa, de outras coisas. Eu falava assim, irmão, bate-bola, carnaval. Não. Falei, mano, teresopolitano não conhece bate-bola. Onde que eu tô? Do lado do Rio não conhece. Duvidar eu tô falando, o pessoal tá ouvindo e não conhece bate-bola, sabe? Eu falei assim, cara, Mas Perrot pelo menos tem aqui? Não, eu não nada, sei. Também não Perrot sabe. Também não? E o pessoal de Guapi sabe o que é bate-bola, o pessoal daqui não sabe. Então, assim, são umas paradas que Teresópolis é Teresópolis, entendeu? Isso. E tem coisa assim que você aprende, igual lance de cachoeira, lance de trilha. Eu aprendi coisas aqui, sabe? Que,
vai pra cachoeira, não sei, até meio-dia, por causa de tromba d'água. No Rio, a gente é praiano, a gente, tipo, cachoeira a gente não entende nada. Tá chovendo, a gente tá lá, né, na praia. Bota o guarda-sol e fé, sabe qual é? Então, assim, Teresópolis é uma escola também, é uma escola cultural, é uma escola de costumes, é uma escola que eu sou apaixonado e é real, assim. É isso, é muito bom. Não, o 10 pra hora, meus filhos já falam assim, né? Porque ela fala assim, que horas tem? 1h20. Aí eu já olho assim, gente, qual hora é 20? Mãe, 1h20, você não sabe mais ou menos qual é a hora? Eu falei, às vezes a gente não sabe qual é a hora. Não, e tu errou, porque se eu fosse teresopolitana, tu não ia perguntar, não, que hora e 20? Tu ia falar, que hora e 20? Sabe tem também, tem um ninho que fala, Ni. Tu vai em Iguapi? Você vai em Iguapi, tem um Ni, tem Tu vai comprar cerveja Niposto ou no mercado? Niposto, tem um Ni também. É isso. Que é muito assim. Meus filhos estão muito teresopolitanos. Como eu faço bate-volta todo dia pro Rio, né? Então, as características da fala eu não absorvi. Mas os meus filhos são muito teresopolitanos, assim. Eles respondem falam Ni. Maneiro. Cara, falando de história, falando um pouco mais dessa cidade que encanta a gente. Teresópolis é o nome de uma mulher. Isso. Né? E aí você explicou um pouquinho, inclusive, né, da voz Teresa, dessa silenciada. Mas a gente falando de mulher, né? Eu sei que você tem projetos, a gente já vai falar ali na frente. Por que ainda assim se apagam tanto as mulheres nessa cidade? Eu acho... Por que ainda falta voz para a própria história, vozes femininas na cidade de Teresópolis? Eu acredito, primeiro, por a gente viver uma sociedade machista. Eu sou o tipo de pessoa que... Preciso dar mais uma paradinha, gente. Pra quê? Pra falar pra você, mulher única, especial, que precisa de um lugar pra dar aquele retoque especial, aquela harmonização que tá faltando. Gente, Elegância Spa. Você vai chegar num lugar e você vai pensar assim, olha, eu não quero nada artificial, eu não quero mudar a minha essência. É lá que você vai encontrar uma equipe séria, altamente qualificada, profissionais que percorrem todo o Rio de Janeiro fazendo um serviço de altíssima qualidade. Então, você, mulher única, precisa de um serviço único, vai lá no Elegância Spa, que você vai amar. Eu creio e realmente eu acredito. Eu vim numa base familiar de mulheres. Meu pai foi muito presente na minha vida, mas, assim, por ser separado da minha mãe, me buscava de 15 dias. Então, fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pela minha irmã. Grandes mulheres. Eram nós três e eu contra o mundo todo, sabe? Imagino. Meu avô veio de uma base familiar também de mulher. Meu avô foi o cara que estruturou a nossa família financeiramente, mas ele veio de uma base de mulher. Era meu avô nasceu em 1924, foi um filho temporão. A minha bisavó, com mais 2 filhas mulheres que costuravam, faziam corte de fazenda na época, tinham utilidade. E ele, por ser o mais novo, não tinha utilidade na família, porque o homem é o cara que, na época, que produzia, que era o provedor da família. E minha bisavó, na época, botou ele no colégio interno em Vassouras. Foi quando ele estudou técnicas agrícolas e conseguiu, depois de formado, entrar no Ministério da Fazenda e deu uma estabilizada na família. Nossa, que bacana. Mas ele veio de uma base familiar. E essa base familiar dele proporcionou isso tudo. E eu, assim, por coincidência, meu avô morreu muito jovem, eu vim dessa base familiar também. Então eu acredito, Vitor, que as mulheres são muito superiores ao homem, em relação a tudo. O homem que pensa diferente, coitado de você, irmão, precisa evoluir muito na vida. A mulher, intelectualmente, ela é muito mais avançada do que o homem. A mulher, o diálogo da mulher, ela sabe se comunicar. O homem não, o homem normalmente, ele precisa mostrar a masculinidade dele, que não é frágil, ele tem que ser turrão, tem que ser ignorante. E eu acho que a forma do homem silenciar a mulher é justamente com a única vantagem que ele tem, que é a força física bruta. Então, por isso que a gente vê tantos casos de feminicídio, de violência contra a mulher, porque é a única forma do homem silenciar. Os caras morrem de medo de depender das mulheres. Eles morrem de medo também das mulheres descobrirem a força que elas têm, sabe? Então, por isso que tem muito homem que realmente quer diminuir mulher, não quer dar voz para a mulher, porque ele tem esse medo dela um dia se tornar superior a ele, de passar, de ocupar cargos políticos, de ocupar grandes cargos em empresa. Que competência a mulher tem? O que falta às vezes para a mulher é acreditar nela mesma,
é escolher muito bem um parceiro. E às vezes não ter parceiro também, tá tudo certo. Seguir a É vida uma excelente em opção caminho também. solo, tá ligado? Saber as pessoas que rodeiam, porque vocês são muito fortes. Eu sou tatuador, eu tatuo 90% mulher. Vocês são porque eu posso imaginar, se você comparar tatuar o homem com uma mulher, é totalmente diferente, não é? Logicamente, mulher é muito mais forte, mulher tá acostumada com dor. Eu falo, mulher, ela é maravilhosa em tudo, gente. O homem que não aceita isso, coitado, meu anjo, volta 5 casas. Errou o caminho. Com mulheres maravilhosas na sua vida, da vida de quem duvida disso, que com certeza você vai ressignificar muitas coisas. Falando de mulher, você acha que se Tereza Cristina andasse hoje pelas ruas da cidade que leva o nome dela, Sim. o que ela ia estranhar nessa cidade? Primeiro que ela foi uma mulher que veio da elite, né? Se a gente for pensar na história, a cabeça dela antigamente, sendo sincero, não estranharia nada. Porque a gente vivia um regime escravocrata, a gente vivia um regime desigual. Em que ela perpetuava isso, apesar dela ser a mãe dos brasileiros. Mas tinha isso. Mas se fosse hoje com a consciência que ela tem, que teria uma Tereza mulher Cristina hoje, politizada, uma mulher da elite, ela com certeza, eu acho que ela ressignificaria e ela mudaria a história de muitas pessoas em Teresópolis, porque foi o que eu falei aqui. Teresópolis é uma cidade maquiada. Teresópolis é uma cidade que dão poucas oportunidades. Às vezes você chega numa empresa, um exemplo, numa empresa grande, você conta, tem quantos negros naquela empresa? Quantos pretos têm oportunidade de estar ali? Tem quantos pretos na faculdade de medicina? E o que as pessoas não entendem é que números importam. Importam sempre. Posições importam. Tem quantos pretos numa faculdade de direito, de engenharia? Tem quantos pretos com acesso à educação em Teresópolis? A gente não tem curso técnico, a gente não tem muito mal curso pré-vestibular, quem tem acesso a pré-vestibular na cidade. São pessoas da elite. Então isso daí já... Meu irmão, te impede muito de você ter uma nota boa no Enem, te impede muito de você conseguir uma faculdade pública, e aí você vai sair de Teresópolis, você que já é sem condição, tua família não vai ter condição de bancar um apartamento para você lá no Rio. Então, assim, a Teresópolis é maquiado, é uma cidade que não oferece oportunidades para a minoria, e isso eu vejo, eu passei a ver Teresópolis assim, eu não via. Foi no momento quando eu fui abrir minha empresa. Eu, com tatuagem, eu tenho minha renda na tatu. Eu falei, eu preciso da minha renda extra. Vou rodar no Uber. E aí eu abri minha empresa com o dinheiro do Uber. E no Uber eu conheci Teresópolis de verdade. Cada canto da cidade. Cada canto, porque eu ia em locais que me chocava de uma forma que eu falava assim, cara, eu tô em Teresópolis. Tu vê criança no latão de lixo do Barroso comendo lixo, irmão. É isso. Numa cidade que, se você descer o Barroso, ali em Santa Cecília, você cair na feirinha, você vai ver algo completamente diferente, uma realidade completamente diferente. A gente fala que município é esse, que gestores são esses que a gente passou. Porque isso daí também eu vou passar meio que a mão na cabeça de Leonardo. A culpa não é dele ali. A culpa é de todos os gestores que passaram até chegar e que normalizaram isso. A gente tem uma história muito triste de gestão da cidade de Teresópolis, né? Uma falta de carinho, humanização e seriedade das políticas públicas da cidade. Total. Tem um abandono. Total, abandono total. Foi o que a gente falou também. Teresópolis é uma cidade onde a impunidade ela é normalizada. O Ministério Público hoje ele está focado para o Rio de Janeiro. Dificilmente o Ministério Público vai investigar coisas no interior. Eu não falo em relação a Teresópolis, falo no interior geral. Então isso cria um sentimento de impunidade para o político absurdo. Ele faz o que ele quer. Você bota a boca no trombone mesmo. Total. Você acha que Teresópolis lida mal com o espelho? Então, hoje a atual gestão foi uma atual que atacou a antiga gestão, né? Verdade. Então eu tô sendo espelho deles, não tô? Eu não tô sendo espelho da atual gestão? Se eles atacaram a antiga gestão, eu não posso atacar eles com base fundada na verdade? Eu não tô propagando fake news. Eu não tô gritando. Eu tô escrevendo texto, entendendo o que eu falo e falando. Eu não sou um Sérgio Mauro da vida, que eu falo mesmo, o nosso secretário, que vai ficar falando da mulher do ex-prefeito. Não cabe a mim. Meu papel não é esse. Tem ética, tem respeito, tem seriedade. Minha mãe me deu educação.
Entendeu? Então, assim, eu sei o que eu falo, onde eu falo, pra quem eu falo. Entendeu? E eu tô sendo o espelho deles. Eles acharam o quê? Que eles iam entrar na atual gestão, iam comprar toda a mídia que compraram e ninguém ia se rebelar. Ninguém ia falar. Hoje a gente vê, não tô falando que eu fui o percussor, tá? Mas eu lembro que no meu primeiro vídeo, a única pessoa que falava contra o governo, no começo do ano passado, que eu via diretamente era o Otávio. Uhum. Era a única. E Bruninho. Eram as únicas pessoas que eu via. Eu, Vitor, diretamente. Hoje a gente tem muitas vozes. E isso daí também é legal, porque a gente Mas isso é precisou democracia, encorajar, não é, Vitor? A gente encorajou pessoas. Teresópolis vive aquela velha política, né? Aquela velha política que a gente fala do coronel, né? Que era a política de 1893. Ou tá comigo ou vai ser estraçalhado ali. É o coronel que dita o emprego, é o coronel que ele dita as oportunidades, é o coronel que ele dita tudo. E esse coronel hoje, diferente de antigamente, esse coronel tem nome, sobrenome e cargo público. A realidade é essa. Teresópolis não mudou nada. É uma cidade ultrapassada, uma terra de coronéis ainda. Que você não pode falar porque ele detém sobre o teu emprego. Então você não vai acabar com a renda da tua família, você vai engolir seco porque esse coronel que manda. Teresópolis funciona assim. E é por isso que eu recebo ameaça de quando eu acordo e na hora que eu durmo. É mesmo, Vitor? Total, as ameaças são reais. Fake, muito fake. Esses dias eu chamei um fake no direct pra gente trocar ideia. Falei, vamos trocar ideia? Papo reto, aqui no off. Vamos falar. Eu não vou te xingar. Ó, desculpa. Pedi desculpa pro fake, nem conheço. Falei, ó, desculpa daquela vez que eu reagi assim. E esse fake com certeza tá vendo. Mas é fake, não bota a cara. Aquela vez que eu agi assim porque não faz parte da minha natureza. Não foi assim que eu fui criado, educado. Vamos ter um papo civilizado aqui. E é isso. A realidade é essa. As pessoas não estão acostumadas. Estão acostumadas a atacar, mas não querem ser atacadas. A verdade é essa. E é a história, né? Eu acredito que política pública, democracia, a gente não constrói no consenso. Uhum. Porque se está todo mundo concordando, gente, tem alguma coisa muito errada, né? Então, quando há a falta do consenso, quando há discordância, é que você permite que o outro reflita sobre as suas ações. Gera evolução. Né? E aí você fala, pô, realmente estava fazendo isso, talvez esse não seja o caminho. Vamos abrir o diálogo para isso? E aí a gente vai construindo diálogos quando não há concordância. Total. Mas ainda há uma dificuldade, eu acho que de maneira geral, da cidade compreender que a discordância ela faz a evolução acontecer. Total. Eu tinha um professor em publicidade chamado Rafael Rocha. Ele dava aula de comunicação e semiótica, uma aula bem complicada, assim, em teoria da comunicação. E era um dos caras mais inteligentes que eu conheci, isso daí em 2012, 2013. E ele falava assim, o que torna eu, Rafael Rocha, tá aqui, o que torna ser quem eu sou, não é quem é igual a mim, mas quem é diferente de mim. Sim. E isso desbloqueava minha mente. Por isso que eu já fiz vídeo falando para as pessoas, cara, não concordem com tudo que eu falo. Discordem critica, também. Fala aqui. Quando... O problema não é o fake. O ruim do fake é ele tá por trás de uma máscara. Agora, se fosse qualquer outra pessoa falando, Vitor, não concordo com isso e tal, vamos discutir, vamos debater, vamos trocar uma Poder ideia. De escolhas. Poder de escolhas. Escolher o lado que você quer estar e ter argumentos. Total. E usar os seus argumentos para promover a democracia. Total. Eu tava estudando agora comunicação assertiva. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Aí eu estudei comunicação persuasiva, que é loucura, que é uma questão... total mesmo, que existe. E eu estava estudando agora comunicação assertiva. Existe a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. A comunicação assertiva não quer dizer que ela esteja certa, mas ela tem um poder de escuta e ela sabe como ela vai argumentar a fala dela. E o nosso dever, gente, se posicionar em relação a tudo. Existe quem se posiciona e existe quem grita. É diferente. Você precisa se posicionar. Agora, gritar, aí ferrou. Você, não sei, você tá em briga de escola. Já se perdeu. Sabe? A gente tem que superar a quinta série. É isso. E saber se posicionar de forma assertiva.
E é isso. E levar isso, né? Porque isso leva a gente a deslumbrar novos horizontes. Total. Quando a gente não concorda, a gente olha, por exemplo, para a desigualdade, para a pobreza, para mulheres invisíveis, e é aí que eu quero chegar. Sim. É porque a gente se permitiu discordar, a gente se permitiu olhar o que não é visto pelos olhos normais. Total. Você com certeza vai ver dentro do seu estúdio. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o seu novo projeto. Você anunciou um novo projeto. E aí falou de projeto para mulher, Vitor. Aí ganha meu coração, ganha o programa, ganha parcerias e quero me colocar à disposição para a gente realmente fazer uma parceria em breve, gente. Novos projetos sociais aí no bairro de São Pedro. Coisa boa acontecendo para as mulheres em São Pedro. E você já está desenvolvendo aí, que é o projeto Linha de Cura. Isso. Queria que você falasse um pouquinho, você anunciou recentemente. Isso. Por que esse nome? Qual é a sua ideia? Eu conheci e já fiquei apaixonada, mas para quem de casa não pegou esse vídeo, conta pra gente. Então, o Linha de Cura, na verdade eu já faço projetos desse tipo, mas não projetos com nome de projetos. Tipo assim, já atendi muitas mulheres com câncer de mama que eu já fiz tatuagens artísticas para poder esconder cicatrizes. Sendo que eu tô um tempo pensando nisso, porque falei assim, cara, eu preciso criar um projeto que atenda mulheres, não só mulheres com câncer de mama. Então eu preciso entender como funciona toda essa logística. E o Linha de Cura é um projeto que realmente me deu essa clareza. De atender mulheres que foram vítimas de violência doméstica. A primeira tatuagem que eu vou fazer exatamente agora é uma mulher que sofreu violência doméstica. E também mulheres que passaram por cirurgias invasivas, sabe? Também, porque existem cirurgias de endometriose. Sim. Cara, que, a mulher não queria ter aquilo. E tá passando... E acaba com a autoestima. Uma mulher depressiva. Uma mulher que, às vezes, teve HPV, né? Na época antes de vacinação, que hoje tem vacinação obrigatória e tal. Teve HPV, que é muito diferente de HPV na mulher diagnosticada que no homem, porque é interno. Sim. E aí afeta o colo do útero. Automaticamente a mulher passa a ter um câncer no colo do útero, tem que retirar aquele útero. É isso. Olha que invasão no corpo da mulher, como que viola o corpo dessa mulher. Então, o Linha de Cura é realmente isso. A gente pensar nas mulheres numa forma geral. Questões assim que a gente consiga ajudar o máximo de mulheres possíveis, entendeu? É isso, gente, isso é muito bacana. E o Vitor, desde o começo, né, se anunciou ali feminista mesmo, né? Eu sou total, e assim, eu sou total. Apoiar projetos para mulheres que mudem, que transformem. A maioria dessas mulheres são o arrimo da família, Sim. Quando você vai conhecer a realidade. E uma mulher depressiva é uma mulher que pode carregar uma família inteira para baixo, né? Total. Então, assim, é qualidade de vida para toda uma família que Sim. você pode promover através de um serviço artístico seu. Gente, mais uma paradinha aí, porque a gente às vezes fica cansada, porque eu vou dar um pulinho ali nos bastidores, usar minha aguinha multifuncional da Una para dar aquele glow e aquele descanso que a sua pele merece. Não conhece ainda? Acesse aqui no QR Code e se surpreenda com os produtos da Una Rio. Esses dias eu recebi uma abordagem de uma menina no TikTok me chamando para poder fazer uma denúncia sobre essa clínica neuroatípica que o Leonardo fez, que isso acabou. Explicar mais ou menos para quem não sabe. Antigamente, Teresópolis não fornecia serviços para crianças neuroatípicas na cidade. Então, o que essas mães faziam? Entravam com processo contra a prefeitura e a prefeitura era obrigada a pagar a terapia dessas crianças. Após a construção, que na verdade não foi construção ali, mas enfim, que passou a ter uma clínica municipal, eles cancelaram esse processo dessas mães, sendo que passaram a atender somente 166 crianças. A fila tinha mais de 200 e 300 crianças que estavam regredindo. A gente não fala de estagnar o tratamento, a gente fala de regredir. Aí vai entrar onde eu vou falar, porque a causa não era nem a parada. Tu acredita que de 20 mães, assim, que a gente montou num grupo, na verdade 20 pessoas, 20 responsáveis de crianças neuroatípicas, 20 eram mulheres?
É porque geralmente... Não eram 20 homens pais, eram 20 mulheres. Porque geralmente isso é um histórico, e aí como assistente social nos atendimentos, quando se descobre, né, a deficiência em uma criança, eu não vou lembrar o percentual aqui agora, mas você aí de casa assistindo pode colocar aí e comentar. Mas a maior parte dos companheiros, eles saem de casa e deixam as mulheres sozinhas com os seus filhos. Mães solo, mães... A maioria. Foi o momento que eu peguei e falei assim... Isso independe de classe social, total, tá? Sabendo total. que quando a classe social e a pessoa já vive uma situação de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade se multiplica por 10. Isso. Porque as dificuldades são ainda muito maiores, porque é o transporte, é o acesso, é o próprio atendimento. Total. São mães que não podem, gente, sair de casa pra comprar um açúcar no mercado, sabe? Aí que pedem doação. Alguém sempre tem alguém falando assim, nossa, pediu doação de novo. Aí você fica, nossa, vai viver essa realidade. É o momento da gente entender. Eu fiquei abismado. Eu falei, cara, não foram 20 pais, 20 mulheres e muitas mães solo que estão sobrecarregadas. Eu falei, cara, será que também só as crianças merecem ter o tratamento psicológico? As mães precisam tão quanto essas crianças. Porque como elas vão administrar o lar delas completamente saturadas, completamente desgastadas, sabe? Então, assim, a mulher, ela é muito forte porque ela carrega um peso tão absurdo. Eu vou contar um outro caso aqui, a gente está falando de mulheres, só para poder finalizar. Eu, apesar de crescer num lar feminino, a gente é criado numa sociedade machista. Extremamente. E aí, eu antigamente era o primeiro a falar, assim, às vezes quando eu via uma mulher pedindo pensão para um homem, quando terminou o relacionamento, falava, vai trabalhar, tá com preguiça, quer que o homem banque. Tu vê como a tatuagem também ressignificou muitas coisas na minha vida. Quando eu comecei a lidar com mulheres de 50, de 55 anos, até de 40 e poucos anos, que o marido não deixou ela ter vida. O marido fez ela ser dona de lar, não fez ela ter acesso a estudo, não fez ela ter acesso a nada, e muitas vezes por saiu do mercado de trabalho, às vezes foi obrigada a sair. E depois de 23 anos, 24, 25, arruma uma novinha, dá um pé na bunda dessa mulher e fala, meu anjo, se vira, come angu com ovo e tá tudo certo. Será que uma mulher dessa, ela não precisa de pensão? Ela teve uma vida ceifada, retirada através do marido. Então, muitas coisas na minha vida também, eu fui vencendo o machismo estrutural que a gente tem dentro de uma sociedade. Fazendo tatuagem, dentro do atendimento. Porque o meu maior público é feminino. Então, a tatuagem evoluiu muito e fez eu crescer como ser humano de forma absurda, assim. É muito maneiro isso. Aí a gente tá falando de publicidade, críticas políticas ostensivas... Mas a gente vai falar de cinema também. E aí queria que você falasse um pouquinho de Rio de Clarice. Isso. Né? A gente tá falando de mulheres aí. E aí a gente lembra, né? Liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Eu amo essa frase. E aí vamos falar de Rio de Clarice. Conta um pouquinho aí dessa experiência, vamos compartilhar. Então, o Rio de Clarice foi um projeto, na verdade, que eu não tive ali na parte da produção. Eu fui ator, passei em teste como ator. Mas foi um projeto grande, um projeto dirigido por 5 mulheres. Então, assim, é muito legal. Nossa, as mulheres te atravessam o tempo inteiro. Total. E foi um projeto que, assim, eu lidei com grandes atrizes, grandes atores. Pô, tu tá com Letícia Spiller aqui, Letícia Snagda, Viana, você tá com uma galera. Então, assim, foi muito gratificante pra mim. Teve a estreia, pré-estreia, foi dia 27 de novembro, não sei, que tá em divulgação, né, durante o Brasil todo. Mas você se vê numa obra dessa, de Clarice Lispector, você vindo de um lar, que tua mãe é professora, tu escuta Clarice desde criança. Clarice Carolina de Jesus. Quem não conhece Carolina de Jesus, gente, pelo amor de Deus. O Quarto de Despejo, Carolina de Jesus, é um clássico, mulher negra, periférica, lá da favela do Canindé, em São Paulo. Então, assim, eu cresci nesse lar, ouvindo Clarice, ouvindo Carolina de Jesus. E você tá numa obra dessa... Não, é um presente. Pô, absurdo, cara, absurdo, é muito maneiro. E aí eu tive lá, e minha relação com o cinema é muito assim, sabe? Eu fiz teatro com 19 anos, fiz até uns 20 e pouquinho. Quando eu conheci minha ex-mulher, ela
me deu uma tirada dessa área, até por questões bobas de preconceito que a gente tem e tal. E aí eu retornei pro teatro com 29 anos. E aí eu fiz publicidade pensando em cinema. Temos excelentes escolas de teatro aqui na cidade, total, né? Total, a cidade, ela respira teatro. Total. Ainda falta, eu acho que o boom, né? Isso pra aí. gente fazer esse teatro despontar. Eu acho que é um dos temas que o Escolhas precisa abordar, porque a gente precisa avançar com a cultura de Teresópolis. Mas hoje a gente tem um secretário de cultura que é dono da Diário, que é atrelado ao governo, que é um governo completamente anticultura. Mas a gente vai falar de cultura, de propagação de cinema, de teatro. Primeiro, por um secretário que silencia a população, que não dá veracidade através da informação, da comunicação, que era dever dele, através do emprego, através da empresa dele, que é o Diário. O que você acha que a população pode fazer diante disso? Uma cidade que é tão cultural, que respira história, respira cultura. Qual é o caminho? Posso ser sincero, absolutamente sendo extremo? Sincero. Que eu vou falar uma palavra que eu odeio, tá? Odeio, que é censura. Boicote. Uma pessoa que não dá acesso à informação clara porque é comprada pelo governo, a população tem que parar de seguir e acompanhar as informações. Porque ninguém é político, as pessoas estão políticas. O teu compromisso com a população é eterna. Você não pode virar as costas para a população durante 4 anos. E a população tem que acordar, parar de dar moral pra gente assim. Porque eles fazem o que eles querem em 4 anos. Amanhã, se o prefeito não for reeleito, vai perder cadeira de secretário e vai voltar a bajular a população, vai voltar a atacar a outra gestão. Que isso, povo? Teresópolis, acorda, gente. E a Clarice, ela fala muito sobre isso, né? Sobre o que não é dito, sobre o não é falado, sobre o incômodo do silêncio, né? Então, assim, é muito introspectivo, mas as realidades são muito grandes. Muito. Que a Clarice traz. E isso tem conexão com a nossa vida pública, a nossa vida política, a nossa vida social, cultural. A gente vive uma Teresópolis que não é dita, né? Tipo, Clarice tá tudo certo, que o silêncio é enorme, olha pra Câmara. Todo mundo ali deve ser fã de Clarice Lispector, que tá todo mundo mudo. A questão é que ninguém gera um questionamento interno para tornar algo produtivo. Porque, assim, um silêncio é o que não é dito, é o que eles querem. É quase uma ditadura, um sistema absolutista onde o rei faz o que ele quer. O pessoal modifica a rua hoje sem consultar a população e tá nem aí. Enfia um estacionamento rotativo onde a população é lesada o tempo todo e toma multa e tá nem aí. Sendo que quem bota eles lá é o povo. Gente, será que eu sou um lunático? Eu acho que se fosse um lunático não tava tendo tanta visibilidade, né, Vitor? Eu acho que assim, você tá dando voz pra muita gente. Eu acho verdadeiramente, Vitor, e aonde nós concordamos, assim, em gênero, número e grau. A gente constrói as políticas públicas, né, discutindo, mostrando o que tá errado, mostrando o caminho, mas não porque a gente tá brigando. É porque a gente vê caminhos possíveis, diálogo. Outros caminhos possíveis. Então, a abertura do diálogo, e é por isso que, assim, aqui no Escolhas, tá? Eu fiz convite para todos os gestores públicos municipais para falarem dos seus 100 anos de gestão. Então, todos os prefeitos da região foram convidados, todos que conseguiram a agenda aqui vieram e falaram dos desafios dos 100 primeiros dias de gestão e dos projetos que tinham para frente. Eu entrevistei aqui gente do subúrbio que tá ali, o pipoqueiro reclamando da rua que tá enchendo. Sim. Vem pro Escolhas pra poder falar que a pipoca não é só pipoca, porque se a rua enche, o pessoal não vai no cinema e não compra a pipoca dele na entrada do shopping, e que o ponto também dificulta e que às vezes ele não pode acessar tal calçada mesmo pagando a licença dele. Gente, mais uma paradinha básica que eu sei que você tá aí admirando. Unhas lindas, maquiagem. Por quê? Porque a gente dá uma paradinha antes do Maria Prado Beauty. E se você ainda não conhece os serviços exclusivos do Maria Prado, não perca tempo. Acesse aqui no QR Code, você vai agendar o seu horário. Gente, não tem atraso. E além de não ter atraso, você que é uma mulher que corre, que precisa fazer tudo de forma muito agitada, você vai chegar lá, ainda vai ter um acolhimento especial.
legal, tem um bolinho, tem um café. Gente, vai se surpreender. Vai lá no Maria Prado, corre e agenda o seu horário. Então, assim, é desde o Pipoqueiro Fernando, que é um queridíssimo ali em frente ao shopping, se não provou aquela pipoca, com o cinema novo de Teresópolis, né? Eu acho que é a combinação perfeita. Até vereadores da cidade, então também já vieram aqui, grandes que são comunicadores e vereadores hoje, como o Cacau Repórter também já esteve aqui falando um pouquinho dos seus projetos. A gente... É espaço aberto, gente. Sim. Então, quem da gestão estiver ouvindo e falar assim, eu quero ir lá, eu quero falar das minhas escolhas, gente, espaço aberto para sentar aqui, para dialogar. Mas aqui a gente trabalha com verdade. Tem que sentar aqui e tem que falar a verdade pro povo. Porque aqui é um canal que a gente tem compromisso com a população que assiste o Escolhas. Então... Cara, eu quero dar até um aviso aqui pra uma pessoa que você citou. Cacau, Totó, vocês estão vereadores. Vocês não são vereadores. Cadê o compromisso com a população? Cadê o compromisso com a comunicação? Cadê o compromisso com a verdade? Eu não desejo mal de vocês, não. Até porque, eu vi a caminhada de vocês. Mas cuidado, gente. Cuidado. Você ser aliado não quer dizer que você vai lamber o chão para a pessoa poder passar. Os aliados, eles discordam. Os aliados, eles dialogam. Não é porque é aliado de Leonardo Vasconcelos que você tem que silenciar em tudo. Você tem que fingir que nada tá acontecendo. Vocês estão na Disney, gente. O que tá acontecendo com vocês? Cacau, tu já tentou o quê? 2, 3 vezes pra você entrar e fazer isso, irmão? Que isso, mano? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá caminhando pro fim. Aí a gente faz aquele... E aí, Vitor... Quero encerrar com Clarice, mas quero encerrar com mensagens suas para a população de Teresópolis que está te assistindo, que é teu fã, porque a gente, né, passa a ter fã, gente que está acompanhando, que está feliz ali. Poxa, eu me senti representado naquela fala do Vitor. Você abre muita caixinha de diálogo. Sim. Então, assim, isso é muito bacana, porque interage de fato e a população fala, lá, minha pergunta apareceu ali. Então, vamos ver o que tá, né, a minha pergunta ou a minha resposta, né, das caixinhas que você abre. Clarice, né, nos ensina que o lugar que vivemos, ele só faz sentido quando ele se transforma em uma linguagem. Sim. E você tem feito isso. Você tem transformado Teresópolis, de maneira geral, política, cultura, em linguagem. Sim. O que você espera para essa cidade? E aí, o que você espera enquanto Vitor? Né? Você, sem depender de A, B ou C. Quais são os seus projetos? E aí eu não estou falando de projeto político, nada disso. Projetos para a cidade de Teresópolis. O que você sonha? O que você almeja para a nossa cidade? Primeiro, gente, assim, eu acho que quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de desigualdade social, quando a gente fala de maquiagem, não adianta falar disso, não falar de educação. A maior forma de você mudar a realidade de uma pessoa é você dando uma educação de qualidade para essa pessoa. Isso daí é claro. E através de educação, dando oportunidade. Então eu espero realmente que nessas áreas periféricas de Teresópolis tenha uma política pública que visa a educação, visa a questão da cultura, porque a cultura modifica vidas. A cultura tira a pessoa da violência, tira a pessoa das drogas. O esporte. Não é você, secretária, ficar só vendo mídia. Tem que agir. A gente vê um monte de atleta com potencial aí mendigando, pedindo vaquinha para poder competir fora. A gente vê um monte de pessoas com projetos sociais mendigando para manter os projetos. Então eu quero uma Teresópolis que olhe para o social. A articulação com o empresário é maneiro? Até a página 2. A gente precisa entender a articulação com o empresário, onde a gente encaixa o social nisso. A gente vê uma gestão de Leonardo Vasconcelos, onde caminhou para tudo que é canto, mas não caminhou para o social. Não vou nem entrar na área de saúde, de educação, falando de projetos, de incentivos à molecada ao esporte, à cultura, à educação, a cursos técnicos, profissionalizar pessoas. Gente, não tem isso em Teresópolis. Pelo governo do estado, a gente tem a FATEC, mas a gente precisa de mais. Assim, isso é fato. Mesmo assim, foi o que tu falou. Não são todos os cursos que chegam até aqui. A gente precisa de coisas inovadoras na cidade, sem dúvida. Sabe?
Até quando os gestores de Teresópolis vão pensar no empresário e vão esquecer do povo? Até quando um gestor de Teresópolis vai olhar para a Granja Comaria? Isso eu tô falando na área periférica, tem o interior tá abandonado. Uma pessoa do interior hoje, quando eu falo em social, eu falo no geral, uma pessoa do interior hoje, se o teu filho passar mal, a dificuldade que tem para poder chegar até a cidade com a estrada que a gente tem é absurda, a criança morre no carro. Quando a gente fala de política pública, a gente está falando disso, de acesso à saúde, de acesso à educação. Uma pessoa hoje no interior, qual é o futuro? Apesar de ter o CIA, que oferece uma questão legal, assim, de ensino, mas qual é o futuro de uma criança hoje no interior de Teresópolis? Se para uma pessoa que já está na cidade é difícil, será que para aquele moleque que cresceu em Vieira, no Imbiú, que tem que pegar 1h30 de condução, 2, para chegar até aqui e não ter acesso, imagina a dificuldade para chegar no Rio. Para aí sim tentar entender alguma coisa, tentar ter espaço, tentar ter conhecimento, tentar ter educação. São pilares. Não adianta você aplaudir Cláudio Castro e falar lindo, maravilhoso, matou uma porrada de bandido, enquanto ele não vai atrás de quem levou o fuzil lá pra cima. Enquanto você vê um monte de criança aí vivendo a marginalidade. Não tô defendendo bandido não, já foi assaltado muitas vezes, mas eu tô falando, o que muda a história das pessoas é através de educação e de oportunidade. Se não der, a gente vai crescer com uma população pobre. Em relação a tudo. A gente precisa, né, integrar políticas públicas de segurança, de educação, políticas públicas, elas precisam trabalhar de forma integradas e precisa ter ação. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Isso. Então, a gente precisa ter integração das políticas. Eu acho que isso é um desafio que todo gestor vai enfrentar, mas que precisa ser encarado com muita responsabilidade, ética, e precisa ser encarado de frente. E precisa ser encarado. Precisa avançar, precisa ser encarado. Precisa querer. É igual aquele ditado, vamos querer, meu anjo? A gente, quando fala, por exemplo, em Teresópolis, a gente fala de inúmeros investimentos que o governo do estado tem feito na cidade de Teresópolis. Inúmeros. E isso não aparece. Posso falar? Às vezes em números. Posso falar uma coisa rapidinho? Que eu vou contar aqui pra vocês. O governo federal, da Lei Paulo Gustavo, mandou a verba para Teresópolis no final de 2024. Abriu um edital, muitos artistas passaram nesse edital. Simplesmente esse dinheiro foi sequestrado. Sumiu. Esse dinheiro sumiu. Todo mundo que ganhou o edital deixou de receber a verba. E passou a lutar contra isso. Contra essa gestão. Será que o governo federal ele vai mandar a verba de novo? Olha a logística que a gente vai poder enfrentar para ter acesso a um edital público, que é a Lei Paulo Gustavo. A gente está falando de pessoas que contaram, que estudaram, que se doaram para fazer aquele edital, que foram aprovados, passaram a contar com aquele dinheiro. Quando a gente fala de um projeto, a gente não fala só de quem é contemplado. A gente fala de um geral. De quem vai ser impactado com a execução do projeto. A gente tem uma equipe aqui em volta. Olha a vergonha que Teresópolis faz. Como que um dinheiro é sequestrado. Como? Você tá entendendo que até quando alguém faz uma cagada? A gente precisa mudar a realidade, né, Vitor? Total. Eu quero, assim, em nome de todos os terezinhos e terezinhas, te agradecer por você ser voz da população. Obrigado. Por você estar se colocando em espaços complexos, né, contraditórios ao extremo. Lugares difíceis de ocupar, e você consegue ocupar essa posição muito bem, porque você não depende do poder público diretamente. Então, isso é algo que eu acho que os terezinhos e terezinhas precisam se agarrar mesmo em você e continuar. Eu te desejo muitas caixinhas de diálogo abertas. Obrigado. Eu te desejo que o projeto Linha de Cura, todos os seus projetos na área de marketing e publicidade, que eles ganhem uma visibilidade muito grande. Estou desejando isso, assim, de todo o coração. Porque eu acho que quem pensa no social, essa pessoa tem que despontar. Sim. Porque você não fala em nome
em seu nome. Você fala em nome de pessoas invisíveis que não têm a oportunidade e que não podem, às vezes, falar. Sim, né? total. Porque são silenciadas, né? Como a gente mostra, Tereza. Então, assim, que sejam muito frutíferos, sabe? Todos os seus projetos e seus sonhos. Conta com Escolhas para isso. Obrigado. Eu acho que, assim, novos projetos do Escolhas virão debates públicos. Vamos Sim. começar a promover debates públicos na cidade. Faz tudo. A gente vai começar a promover muita coisa bacana na área social e que a gente consiga fazer essa interseção aí. E quero te agradecer por essa abertura de agenda, por ter corrido aqui e ter conseguido conciliar com a gente. Amém. Eu que agradeço pelo espaço, por estar dando oportunidade à minha voz, né? Porque eu vou ter acesso a outras pessoas que não me seguem, né? E eu acho que isso daí é muito legal. A mídia daqui silencia. É muito legal ter um podcast que dá voz ao invés de silenciar. É um podcast que realmente está pensando no povo também. Não está pensando em si, não está pensando em se promover. E isso daí é essencial para o sucesso. Que a gente precise de mais pessoas assim como você, como os meninos que estão aqui trabalhando, pessoas que deem voz para outras, para a gente ver se a gente consegue movimentar essa cidade da forma que tem que caminhar mesmo. Uma gestão para a população, para o povo, para o social, para depois pensar no empresário, na elite e no próprio bolso. A verdade é essa. É isso. Gente, você aí de casa, Terezinhos e Terezinhas que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. É isso, vamos continuar construindo uma cidade mais resiliente, mais igual, mas principalmente mais justa, né? Que é o que Teresópolis deseja, porque o teresopolitano merece o melhor dessa cidade aí no âmbito da gestão, cultura, saúde, da comunicação, da imprensa, né? Então você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Continue acompanhando, que tem muita coisa boa aí pro ano de 2026. Gente, um beijo. Beijo, gratidão. Tchau, Terezinhos e Terezinhas. Isso.